Fala galera, sejam bem-vindos então a mais uma live, mais um vídeo, encerrando aqui a nossa série de lives, né, preparatórias aí, para aquecer o nosso workshop Você Aprovado em Medicina numa das 33 mais do Enem. Eu sou o professor Felipe Gurgel e vou ajudar você a passar em Medicina numa das 33 mais desejadas faculdades do Enem, beleza? E vamos lá, o que vai rolar nessa live de hoje? Então hoje a gente vai ver como ser aprovado em medicina pegando a onda certa, não é isso? A gente vai surfar a onda certinha para a gente conseguir a nossa aprovação em medicina, certo? Bom, quando a gente fala de surfando a onda, você já deve imaginar do que é que se trata essa aula nossa aqui, né? Nós vamos pegar 3 exercícios de ondulatória do Enem, né? A gente vai estudar esses exercícios, ver o que é que o Enem cobra, o que que a gente precisa saber para que no dia da prova a gente chegue lá e toque o terror, tá? Então, um exercício que a gente vai analisar um eletrocardiograma, ó, fica para você que vai fazer medicina, vai ser aprovado em medicina. A gente vai dar uma olhada no eletrocardiograma aqui. Depois, um exercício que envolve tubos sonoros e um que envolve o sonorizador. O que que a gente precisa saber para resolver esse tipo de questão? Não errar elas no Enem e alcançar aquela nota alta, aqueles 35, 36, 37, 40 acertos que a gente precisa ter em natureza para a gente alcançar a nossa vaga em medicina numa das 33 mais desejadas do Enem, certo? Mas antes, não se esqueça que dia 9 de fevereiro tem o workshop, isso mesmo. Dia 9 de fevereiro vai rolar o workshop Você Aprovado em Medicina numa das 33 mais do Enem. O workshop vai rolar então na próxima quinta-feira, dia 9 de fevereiro, às 8 horas da noite. Nesse evento, nós vamos mostrar para você, a gente vai te apresentar as 5 práticas obrigatórias para quem quer ser aprovado em medicina pelo Enem, tá? Então, eu vou te ajudar a construir o seu plano A. Nós vamos ver como é que o nosso cérebro aprende, né? Colocar o nosso cérebro para jogar ao nosso favor. Nós vamos ver o que realmente você tem que estudar para o Enem. Não é tudo, tá? Eu faço o cursinho estuda tudo de tudo. Bom, seu cursinho é genérico, tá bom? Ele vai te ajudar? Ajuda, mas vai ajudar no longo prazo, tá? Para a gente passar em medicina ainda esse ano, a gente precisa focar no que realmente importa para o Enem. A gente vai falar disso lá. A gente vai falar também qual é o efeito que os simulados causam, a importância deles, tá? E aí a gente vai te mostrar como que você vai planejar os seus estudos para esse ano, para você ser aprovado em medicina numa das 33 mais do Enem. Professor, como que eu faço para me inscrever nesse workshop maravilhoso? Bom, você vai clicar no link que está aqui na descrição do vídeo, vai cair lá no nosso site, né, numa página de inscrição, onde você vai colocar o seu nome e o seu e-mail. Clica lá em garantir minha vaga. Depois que você clicar aqui, você vai para uma nova página, onde vai ter o botão para você acessar o nosso grupo no WhatsApp, nosso grupo exclusivo no WhatsApp, tá bom? Depois que você fizer isso ainda, você vai receber um e-mail com um pequeno questionário. E esse questionário vai ajudar a gente a construir o workshop, às vezes fazer algumas alterações para que ele fique totalmente voltado para as suas necessidades, tá bom? Então responde lá esse questionário, ele vai ajudar bastante a gente a preparar o melhor workshop possível para você. Depois que você fez essas 3 etapas, colocou aqui seu nome e e-mail, entrou no grupo do WhatsApp e respondeu o questionário, sua presença vai estar, ou melhor, sua vaga vai estar 100% garantida no nosso workshop, beleza? Então tá aí, recado dado, vamos para o nosso conteúdo. Então, começando aqui com ondulatória no eletrocardiograma. Pois é, né? Vamos dizer assim, medicina tem bastante física, tá bom? Então é legal você ficar de olho nessa parte aí, tá joia? Então vamos lá. Ó, ondulatória no eletrocardiograma. Vamos começar com esse carinha aqui. Acompanhe comigo a leitura, então. O eletrocardiograma é um exame cardíaco que mede a intensidade dos sinais elétricos advindos do coração. A imagem apresenta o resultado típico obtido em um paciente saudável e a intensidade do sinal VEC em função do tempo. De acordo com o eletrocardiograma apresentado, qual foi o número de batimentos cardíacos por minuto desse paciente durante o exame? Olha que interessante, né? Ele te dá um gráfico com quase nada de informação, ele te apresenta o texto com quase nada de informação e pede para você
determinar o número de batimentos cardíacos por minuto. Bom, primeira informação que a gente vai tirar dessa questão aqui é o seguinte, ó, o que ele está pedindo, tá? O que ele está pedindo? Ele está pedindo o número de batimentos cardíacos por minuto. Então, o que nós temos aqui? Se a gente pegar e pôr no papel, qual grandeza da física que é número de batimentos por tempo? Não é isso que ele pediu ali? Número de batimentos por unidade de tempo, certo? Bom, é a frequência, não é isso? E você deveria saber que batimentos cardíacos por minuto é o tal do BPM, né? Batimentos por minuto é uma medida de frequência cardíaca, né? Quantos batimentos nós temos ali por unidade de tempo, certo? E nessa questão, nós vamos ter aqui batimentos por minuto. Essa é a unidade de medida, certo? É isso que a gente quer. Muito bem. Então, de você colocar no papel, veja bem, de você colocar no papel a informação, você já entende o que ele quer, tá bom? Tá, mas ele deu alguma informação de frequência? Não, só tem os pulsinhos ali. Nós temos uma pequena informação. Temos aqui, ó, o tamanho de um quadradinho desse aqui. Na verdade, né, o tempo para um quadradinho desse aqui, ó, é equivalente a 0,2 segundos, um quadradinho desse aqui. Por que eu trouxe essa questão? Porque a gente precisa entender os fundamentos relacionados a uma onda, tá? É importantíssimo você saber o que é período de uma onda, frequência, amplitude, comprimento de onda, tá bom? Você precisa saber essas informações para o Enem. O Enem, o que ele cobra de ondulatória, geralmente? Então, a gente tem que ficar atento a isso. Fundamentos, que é o que a gente está vendo aqui nessa questão, e fenômenos, tá? Fenômenos ondulatórios. Então, é interessante que você saiba e domine todos os fenômenos ondulatórios. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, ó. Ganho do nosso microfone. Alô! Aí agora ficou melhor, né? Ficou um pouquinho mais alto. Tá bom, acho que agora tá. Então, é interessante você ficar atento, porque o Enem ele vai pedir o quê? Justamente fundamentos ou fenômenos ondulatórios, tá? Pode aparecer também, como a gente vai ver aqui, tubos, instrumentos musicais, né? Essa parte também aparece com uma certa frequência, tá? Mas eu relaciono essa galera ali com comportamentos da ondulatória, né? Então, se você bota a onda num tubo, numa corda, como que ela se propaga, o que acontece, tá? Então, instrumentos musicais é interessante você também ficar de olho, tá? Mas principalmente você tem que conhecer fenômenos ondulatórios. Esse assunto cai todo ano vai aparecer no Enem fenômenos ondulatórios, tá? Então, aqui, vamos olhar para essa onda. Vamos tomar nota dos fundamentos ondulatórios. Então, aqui, ó, nós temos a amplitude da nossa onda, certo? É a altura do pico dela. A distância entre duas ondas, entre duas cristas, que é esse pico aqui, é o comprimento de onda, dada aí pela letra grega lambda, né? Quanto tempo leva para completar uma volta? Ó? Quanto tempo leva para fazer um batimento? Esse é o período, ó. Quanto tempo leva para completar um batimento? Ó, então a onda começa aqui, desce, faz esse movimento e sobe. Aí ela vai começar um novo ciclo, tá vendo? Ó? A partir desse ponto final que a gente marcou, ela vai fazer a mesma coisa. Ó. Então aqui a gente completou um período, tá? O nome disso aqui, o tempo que leva para completar uma volta, para dar um batimento, né? É chamado de período. Letra T maiúscula, certo? E aí, quantos pulsos ele dá por unidade de tempo? Nós temos a frequência que a gente já falou aqui, certo? Belezinha? Muito bem. A gente tem que entender também como que essas grandezas se relacionam. Por exemplo, o período, ele é o inverso da frequência. Logo, se eu quero descobrir a frequência, eu sei que ela é o inverso do período, tá bom? Belezinha? E a frequência, normalmente, ela é dada em hertz. E o que é hertz? Hertz seria batimentos por segundo, tá bom? Essa aqui que é o lance da frequência. O período é dado em segundos, certo? Muito bem. Bom, se você olhar aqui, ó, então, eu vou destacar essa parte aqui, eu vou destacar num amarelão ainda para ficar bem feio, ó. Se você olhar aqui, o período é o tempo que leva para completar um batimento, né? Ele vai ter aqui 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos, percebe?
Se eu tenho 0,2 por quadradinho, é só eu somar todos eles, ó. Eu vou ter 0,2 aqui, 0,2 aqui, 0,2 aqui, 0,2 aqui, tudo bem? Então eu tenho aqui, ó, 5 quadradinhos. Somando toda essa galera vai dar 1 segundo. É isso, produção? Vai dar 1 segundo, olha aí. Somando, né? Então esse é o período. Olha que molezinha, tá? Então eu posso pegar aqui a fórmula da frequência, ó, e colocar 1 sobre o período que é de 1 segundo. 1 segundo. Quanto que é 1 dividido por 1? 1 dividido por 1 é 1, acertou. Só que tem um detalhe, né? Aqui é 1 Hz ou 1 batimento por segundo. O exercício não pediu por segundo. Ele pediu por minuto, certo? Bom, se... Aqui você pode fazer uma regrinha de 3, ó. Se em 1 segundo... Vamos por aqui, ó. Segundo e aqui batimento. Em 1 segundo eu tenho 1 batimento. Em 60 segundos eu vou ter... quantos batimentos, né? Vou pôr X aqui, certo? Beleza? Dá para eu fazer assim. Então, posso cruzar aqui, eu vou ter X igual a 60. Ou seja, o que eu vou ter aqui? É só eu multiplicar por 60, né? Para eu ter batimentos por minuto. Então, minha frequência é igual a 60 batimentos por minuto. O que soa bem óbvio, né? Se eu tenho 1 batimento por segundo, é óbvio que eu vou ter 60 por minuto, certo? Então, eu vou ter aqui 60 batimentos por segundo. Letra B de bola. Maravilha? Então, veja, é um exercício tranquilo de fazer, mas olha como o Enem exige as coisas, né? O Enem, ele quer verificar se você domina os conceitos básicos daquele assunto. Então, os fundamentos básicos de uma onda, o que é frequência, o que é período, você precisa saber esses fundamentos básicos para você poder resolver essa questão aqui. Porque quando eu resolvo aqui para você, ela parece simples, né? Mas na hora da prova, ainda mais com o tempo batendo ali, ó, 3 minutos por questão, se você não souber os fundamentos básicos, fica difícil, tá? Então, tem que saber os fundamentos, tá certo? Vamos para a próxima questão, uma questão recente, né? Falando aqui de tubos sonoros. Então, ó, acompanhe comigo a leitura. O sino dos ventos é composto por várias barras metálicas de mesmo material e espessura, mas de comprimentos diferentes conforme a figura. Então tá aí, né? Na época que eu era criança, deixa eu te contar uma história. Na época que eu era criança, jovenzinho assim, eu assisti aquele filme Sinais, não sei se você já assistiu, com Mel Gibson, um filme meio de terror, assim, suspense, com alienígena, com ETs e tal. E aí no filme, sempre que os alienígenas estavam próximos, o que acontecia? Um sino dos ventos desse aqui, ó, ficava tocando. Saúde. Um sino dos ventos desse aqui ficava tocando. Assim, na fazenda deles lá tinha um monte, assim, na varanda. E eles ficavam fazendo barulho, porque ventava muito quando os alienígenas estavam próximos, né? E aí eu agarrei um medo desse trem, que toda vez que eu ouvia, eu achava que o alienígena estava vindo me buscar, tá? E isso eu era criança, logo que saiu aquele filme Sinais, nem sei de que ano que é. Bom, mas tá aí, né? É um brinquedo praticamente, é bem legal, porque cada tubo desse aí vai emitir um som diferente, né? Quando eles colidem entre si. Mas vamos lá. Considere F1 e V1, respectivamente, como a frequência fundamental e a velocidade de propagação do som emitido pela barra de menor comprimento. E F2 e V2 são essas mesmas grandezas para o som emitido pela barra de maior comprimento. As relações entre as frequências fundamentais e entre as velocidades de propagação são, respectivamente... Bom, vamos ver o que acontece então. Ó. Primeira coisa, o sino dos ventos não está no ar? Aqui, está aqui no ar, no ambiente, não é isso? Então, o que vai acontecer? O som, para os dois tubos, vai se propagar no ar, não é verdade? O som vai se propagar no ar. Se o som vai se propagar no ar, nós vamos ter a velocidade do som no ar para os dois casos, para o tubo 1 e para o tubo 2, tá? Eles vão ter a mesma velocidade, a velocidade do som se propagando no ar. Beleza? Então, a velocidade é igual, certo? Então, sempre olhe o meio de propagação. Se as velocidades são iguais, eu já posso anular aqui, ó, letra A, tchau, letra C, Feliz Natal, letra E, valeu, falou. Já era. Esses três aqui, ó, foram para os quiabos, beleza? Então, sobrou as alternativas B e D. Ó, se você sabe o conceito fundamental desse
O som se propagando no ar, vai se propagar no ar para os dois tubos, então a velocidade é a mesma, né? Os tubos vão bater uns nos outros ali e aquele som vai vir até seu ouvido pelo ar. Você já matou 3 alternativas. Mesmo que você não saiba determinar a questão da frequência, você já caiu numa situação de 50-50 aqui, se você for chutar, né? Então, mas não vamos chutar não, vamos resolver essa pemba aqui. Olha lá. Então, agora vamos para as frequências fundamentais. O que a gente sabe do universo dos tubos abertos? Aqui, esse tubo, eles são abertos, né? Dos dois lados. Então, a gente sabe que a frequência desses tubos é igual à velocidade de propagação dividido por 2 vezes o comprimento do tubo, certo? Então, aí você tem que saber, né? Não tem muito o que fazer. Professor, eu não lembro dessa forma, mas se eu lembrar da equação fundamental da ondulatória, frequência é igual à velocidade dividido pelo comprimento de onda. Já ajudaria? Pode ser que sim, porque se você conseguisse identificar que o comprimento de onda poderia ser alterado, isso causando uma alteração na frequência, uma vez que a velocidade é constante, né? Tudo bem, aí tudo bem, tá? Mas o legal é você saber isso aqui, equação fundamental, basicona. Então, olhando para essa fórmula, o que a gente consegue identificar? E se o comprimento aumenta, o que acontece com a frequência? Ela diminui. Olha que doideira. Ou seja, isso diz para nós que os tubos menores vão ter o som mais agudo, porque a frequência deles será maior. Se a gente pegar a mesma fórmula aqui, ó, olha só. Se eu diminuir o comprimento do tubo, o que acontece com a frequência? Ela aumenta, tá? São inversamente proporcionais. Então, olha só que interessante, né? Se eu manipular o comprimento do tubo, eu mudo a frequência. O tubo menor vai ter maior frequência, ou seja, o som mais agudo. E o tubo maior vai ter menor frequência, ou seja, o som mais grave, tá bom? Gravizão, né? Contrabaixo e guitarra aqui na brincadeira. Então a gente já consegue concluir qual informação? Qual tubo é maior? Maior é o comprimento 2. Então, nós vamos ter a seguinte relação, ó, que F2 vai ser menor do que F1. O comprimento, o tubo 1 vai ter maior frequência, o som vai ser mais agudo, e o tubo 2 vai ter menor frequência, porque ele é mais comprido, né? Então, logo o som dele vai ser mais grave, tá? Isso é intuitivo pra gente. Lembra que eu falei na última live que o Enem, ele vai trazer coisas do cotidiano pra gente analisar, tá? Então é interessante que você comece a enxergar a física em tudo ao seu redor. Isso ajuda você no momento da prova, tá? Então nós chegamos nessa relação aqui, ó. As velocidades são iguais e a frequência 1 é maior do que a frequência 2. Logo, abraçamos aqui a alternativa D, beleza? Muito bem, então tá aí, ó. Um exercício que é tranquilo, né? Desde que você conheça as equações e saiba os fundamentos físicos para você analisar a questão. Você precisa saber disso. Percebe? Percebe como o Enem ele exige que você saiba os fundamentos elementares, a parte base. Mas aí vai ter uma questão difícil lá que vai ser complexa, eu vou ter que elaborar muito mais coisa. Bem-vindo ao TRI, né? Isso vai acontecer. Entretanto, não é nenhum monstro, nenhum bicho de 7 cabeças, tá? É algo que dá pra gente trabalhar. Agora, as questões fáceis, você não pode errar nenhuma, tá? Eu quero ser aprovado em medicina, eu quero passar em medicina numa das 33 mais desejadas faculdades do Enem. Eu quero estudar medicina numa faculdade top. Então, aí você não pode errar as questões fundamentais. Tem que estar com elas frescas na cabeça, tem que estar os fundamentos bem dominados, beleza? Por último, vamos ver uma questão aqui que é ligeiramente interdisciplinar, né? Vai relacionar ali com cinemática. Vamos para a leitura então. O sonorizador é um dispositivo físico implantado sobre a superfície de uma rodovia, de modo que provoque uma trepidação e ruído quando da passagem de um veículo sobre ele, alertando para uma situação atípica à frente, como obras, pedágios ou travessia de pedestres. Ponto final. Ao passar sobre os sonorizadores, a suspensão do veículo sofre vibrações que produzem ondas sonoras, resultando em um barulho peculiar. Considere um veículo que passe com velocidade constante igual a 108 km por hora sobre um sonorizador, cujas faixas são separadas por uma distância de 8 centímetros. A frequência da vibração do automóvel percebida pelo condutor durante a passagem desse sonorizador é mais próxima de... Muito bem, voltamos à questão de fundamentos.
você precisa deles para você poder resolver essa coisa aqui. Bom, exercício de física, ele deu algumas informações, a gente fez a leitura transversal, entendeu a área. Vamos agora anotar. Ó, velocidade constante igual a 108 km por hora. As faixas são separadas por uma distância de 8 centímetros. Olha que exercício cotidiano, né? É um negócio que tem lá na rodovia, que você passa por cima e faz aquele barulho de vibração dentro do carro, né? E olha como ele trouxe isso para o exercício. Percebe? Nem é isso, cara. Ele quer saber a frequência de vibração do automóvel quando passar por cima desse negócio. Do sonorizador. É isso que ele quer saber. Bom, o que a gente vai fazer? Física. O que a gente vai fazer? Desenho, né? Então tem aqui a rodovia e eu tenho aqui, ó, as ondinhas do meu sonorizador. Não ri do meu desenho, tá? O importante é você entender. E aí ele disse o que aqui, ó? Que as faixas dele são separadas por uma distância de 8 centímetros. Então, ó, entre um pico e outro, eu tenho aqui uma distância de 8 centímetros. Bom, esse é o comprimento de onda, né? A distância entre dois picos é o comprimento de onda. O tempo entre dois picos é o período, tá? Então, a gente tem essas duas informações relacionadas aos mesmos pontos de uma onda. Maravilha! Então, nós sabemos o comprimento de onda, ele quer saber a frequência. Como é que a gente calcula a frequência? Aí a gente vai para a equação fundamental da ondulatória. A vaca lambeu a ferida. Tá? Imagina essa cena, a vaca lá com o machucado passando aquela língua desse tamanho. Professor, isso é muito louco, isso é absurdo você falar uma coisa dessa. Lembre-se que a gente está fazendo o quê? Memorizando. E você memoriza as coisas quando você faz uma associação ao ridículo, tá? É assim que você consegue fazer uma memorização bastante sólida, certo? Maravilha. Quem eu quero encontrar é a frequência. Pô, então eu vou pegar esse cara aqui que está multiplicando, vou passar para o outro lado da igualdade, dividindo. Eu vou ter aqui a frequência igual a velocidade dividido pelo comprimento de onda. Nós temos o comprimento de onda? Temos em centímetros. Eu não quero centímetros. A gente nunca vai trabalhar com centímetros no geral. Então, eu vou pôr para metros. Como que eu transformo em metros? Basta você substituir o C do centi por 10 a menos 2. Tá? É o prefixo de unidade de medida. A unidade de medida é metro. O centi é o prefixo e o equivalente dele em potência de 10 é 10 a menos 2. Substituiu, passou para metro. Não precisa ficar fazendo regra de 3, andando com a vírgula, 0,08. Não precisa disso. Beleza? Então, nós vamos ter aqui velocidade eu não sei. Na verdade, eu sei, eu tenho que trabalhar ela ainda, né? Mas o comprimento de onda é 8 vezes 10 a menos 2. Vamos trabalhar a velocidade agora. Ó. A velocidade é igual a 108 km por hora. Bom, 108 km por hora, eu tenho quilômetros, eu tenho que passar para metros por segundo, né? Ó, o comprimento de onda em metros e a frequência, você sabe que é pulsos por segundo, batimentos por segundo, hertz, né? Então a gente tem que transformar para segundos isso aí, no caso, metros por segundo. Se eu estou em quilômetro que é maior e quero para segundo que é menor, o que, que eu faço? Eu vou dividir por 3,6. Vou até por aqui, né? Ou seja, eu tenho aqui 1080 dividido por 36. Ixi, professor, se eu me perder nessa conta, cara, simplifica. Lembra o seu professor de matemática dizendo, simplifica que fica mais simples, né? Metade de 1000, 500. Metade de 80, 40. Metade de 36, 18. Vou simplificar de novo. Ah, professor, eu prefiro fazer a divisão. Faz. Gente, é o que você achar mais fácil, o que vai te ajudar, tá? É isso que importa. Metade de 500, 250. Metade de 40, 20. 250 mais 20, 270. Metade de 18, 9. Olha, aqui dá pra gente dividir, que ficou easy de enxergar, né? Ó, 3 vezes 9, 27. Então, 27 dividido por 9 dá 3. Sobrou o zero ali. Então, nós vamos ter 30 metros por segunda, certo? Essa é a nossa velocidade, 30 metros por segundo. Agora que a gente sabe a velocidade em metros por segundo, vamos jogar ela aqui, ó. Comprimento de onda em metros, velocidade 30 metros por segundo. Eu vou fazer isso aqui no padrãozinho para você enxergar uma coisa. Ó, eu vou ter aqui 30 metros por segundo. Vou botar um aqui embaixo, vou fazer multiplicação dos extremos pelos meios. Eu vou ter 30 metros dividido por 8 vezes 10 a menos 2 metros vezes segundos.
Posso cortar metro com metro. O que vai me sobrar? 30 dividido por 8 vezes 10 a menos 2, vezes 1 sobre segundo. Olha aqui, ó. O segundo está aqui. Nós temos 1 sobre segundo aqui, certo? Essa é justamente a unidade de medida da frequência, certo? 1 sobre segundo. Então, vamos só fazer essa continha aqui agora. Eu só quis mostrar para você a unidade de medida aí, tá bom? Bom, eu sei que 32 dividido por 8 dá 4. É isso? 4 vezes 8 é 32. Tabuado do 4 ou do 8, né? Então, vai dar um número um pouco menor do que o 4. Vamos fazer essa conta aqui, vai. 30 dividido por 8. Quanto que vai dar essa continha aí? 3,75, é isso mesmo. Um número um pouquinho menor que o 4, como eu falei, né? 3,75. Então, 30 dividido por 8, eu sei que é um número um pouco menor do que o 4. Entretanto, você olha para as alternativas, tem 13, 8, 375. Só que você percebeu que não tem nenhuma potência de 10 aqui? Não tem nenhuma. E aqui a gente tem uma potência de 10. Ó. O que vai acontecer aqui? Apesar de estar oculto, eu tenho 10 elevado a zero aqui, ó. E eu vou ter que subtrair esses caras, ó. Usa a regra do parênteses, põe o número com sinal lá dentro. 0 menos menos 2. Percebe que esse menos com esse aqui vira um sinal de mais, ó, com parênteses? Então eu vou ter 2. 3,75 vezes 10 ao quadrado. Aqui eu tenho uma notação científica, eu posso pôr hertz, ou 1 sobre segundos, né? Só que o exercício não quer notação científica, ele quer o número sem a potência de 10, como a gente viu nas alternativas. O que eu vou fazer aqui? Vou andar com a vírgula 1, 2 casas para direita, porque direita diminui no expoente, lembra do Didi. Direita diminui no expoente, lembra do Esaú. Esquerda aumenta no expoente, tá? 2 menos 2 dá 0, 10 elevado a 0 é 1. 1 vezes 375, eu vou ter então 375 Hz. Essa vai ser a frequência que o motorista vai perceber dentro do carro, certo? Portanto, nós temos aí a letra C. Maravilha? Então tá aí. Esse exercício é simples? Ele é tranquilo. A questão é você pôr no papel o que é que está acontecendo, saber os fundamentos, saber a equação fundamental, saber que o comprimento de onda é a distância entre duas cristas, né, ou dois picos. Esses pontos você precisa saber, tá? Então, basicamente nós pegamos aqui, nessa live de hoje, a parte dos fundamentos da ondulatória, tá bom? Período, frequência, equação fundamental da ondulatória, comprimento de onda, amplitude da onda, todos esses aspectos, certo? Importantíssimo para o Enem também são os fenômenos ondulatórios, tá bom? Então, fica atento, fique atenta e conheça todos os fenômenos, suas equações e o fenômeno em si mesmo. Não saiba só a fórmula, tá bom? Saiba o que é o fenômeno, o que é refração de uma onda, reflexão de uma onda, interferência construtiva, interferência destrutiva. Você tem que saber todos os fenômenos ondulatórios e bem, tá bom? Então, aqui nós vimos os fundamentos da ondulatória em detalhes. Estude também os fenômenos ondulatórios. E no outro momento eu trago uma live para você também sobre os fenômenos ondulatórios, certo? Não se esqueça de se inscrever no nosso workshop que vai rolar dia 9 de fevereiro às 20 horas, tá? Clique aqui no link da descrição ou no link do primeiro comentário fixado. Entre lá, se inscreva, participe do grupo do WhatsApp, responda o questionário para a gente fazer um evento que realmente vai fazer a diferença aí na sua jornada de estudos para ser aprovado em medicina numa das 33 mais desejadas faculdades do Enem. Valeu, agradeço a sua presença, agradeço o seu empenho, o quanto você está dedicando para ser um médico, para ser uma médica, e pode contar conosco para te ajudar aqui. Você pode ter certeza, nós estaremos aqui por você, beleza? Um abração e até mais.